teus olhos, mas o sábio ouve os conselhos. Amém? Pai, graças te damos por esse momento. Graças te damos por estarmos na tua casa, reunidos neste lugar, Senhor, momento oportuno. Veja que aquela quantidade de pessoas que morreram poderia estar em um ambiente como esse para desejar servir verdadeiramente o líder. Cristo é vida, mas escolheu outro significado para buscar. Cristo é vida, você vê, mas ele não quis. E nós queremos, porque Cristo verdadeiramente é a vida que nós precisamos viver. Por isso aqui, toma cada mente, cada coração que adentrou por essa porta. Fala de forma clara, precisa. Fala aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. É tudo que nós te pedimos no nome de Jesus. E você diz, amém. Sente glorificando ao Senhor. Amado, estamos reunidos nesse culto de quinta-feira, conselho de crente. Nós estamos aqui com o coração desejoso para que você ouça. Porque quando você ouve o conselho, você se torna sábio. Aquele insensato acredita que o caminho que ele está trilhando aos seus próprios olhos é um caminho bom. Mas o sábio ouve conselhos. E qual é o conselho dessa noite que o Espírito Santo ministrou no meu coração para nós? Não decepcione o rei. Diga para o vizinho do teu lado: não decepcione o rei. Conselho de crente: não decepcione o rei. Você já era para estar morto, pois a sua rebeldia, por sua rebeldia, mas o rei lhe deu uma chance. Não decepcione o rei. Então, quando eu ouço esse conselho, eu tenho agora duas decisões: ser sábio ou ser tolo. O que é que vai definir isso? Se eu vou decepcionar o rei ou se eu vou honrar a oportunidade que o rei me proporcionou. Eu quero que você abra a tua Bíblia, em nome de Jesus, para nós lermos. Conselho de crente, irmão, significa que eu vou usar a palavra de Deus para trazer para você que você não pode decepcionar o rei. Então, o conselho que eu estou dando para a sua vida, se você sair daqui com este conselho que o pastor ministrou, ele disse para mim não decepcionar o rei. Mas ele disse o quê? Então, ele mostrou na palavra de Deus. Esse é o desejo do meu coração, que você veja juntamente comigo na palavra de Deus. Em 2 Samuel, no capítulo 16, eu vou esperar você e nós temos tempo de nós sairmos daqui ministrado, porque é a palavra de Deus que será pregada. O apóstolo Paulo tinha uma convicção que eu também tenho, me apego, que o evangelho é o poder de Deus, que a palavra de Deus está verdadeiramente todo o poder capaz de fazer você ser um homem, varão, uma varoa, maduro, capacitado para toda boa obra. Não foi isso que Paulo disse para Timóteo? Que a escritura, nela está, para te corrigir, para te exortar, para te trazer ali uma maturidade, um conhecimento, e você se tornar perfeito diante de Deus. Está na palavra. Então é a palavra que eu quero trazer para você, dando para você esse conselho: não decepcione o rei. Você já era para estar morto pela sua rebeldia para com o rei, mas o rei te deu uma chance. Não decepcione. E aqui em 2 Samuel, no capítulo 16, versículo 5, está escrito para nós dessa forma. 2 Samuel 16, versículo 5, está para nós assim: chegando o rei Davi a Baurim, um homem da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade
proferindo maldições contra ele. E ele atirava pedra em Davi. Em todos os seus conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivesse à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, assassino, bandido. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado da família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino na mão do seu filho, Absalão. Você está arruinado, porque é assassino. Olha para cá para você entender e compreender o que Deus está dizendo para mim e para você. Não decepcione o rei. Estamos aqui diante de um cenário de que um homem oportunista, Davi estava fugindo porque o seu filho Absalão estava querendo e conseguiu sentar no trono e dizer que era o rei de Israel no lugar do seu pai. Se rebelou com seu pai. E agora Davi saindo no caminho, aparece esse homem que era da família de Saul e começa agora a lançar palavras de afronta, de maldição sobre Davi e também lançar pedra. E nós estamos vendo aqui que ele não poupou palavras, mas a Bíblia nos diz que do lado de Davi estava o seu exército de elite, seus melhores homens de guerra. O que poderia acontecer com aqueles homens? Vai dizer para nós aqui. Então Abisai, filho de Zeru, disse ao rei: por que esse cão morto amaldiçoou o rei, meu senhor? Permita que eu lhe corte a cabeça. Você era para estar morto. Você, Simei, era para estar morto. Entenda isso. Que você deveria não estar mais entre os seres viventes da terra. Mas Deus, pela sua misericórdia e graça, permitiu que você ficasse vivo. E você tem que ter esse entendimento. Nós precisamos ter esse entendimento. Por quê? A Bíblia nos diz que quando nós pecamos, nós estamos novamente fazendo o quê? Levando Jesus Cristo para a cruz. Estamos sacrificando a Cristo. Então, comparado com este homem, Simei, que só lançou pedras e palavra, e ter a revelação, a iluminação de que Deus diz que todas as vezes que nós pecamos deliberadamente ou com consentimento, nós estamos pegando novamente aquela lança, estamos cravando no Filho de Deus. Significa que o nosso pecado é pior, é maior do que deste homem. Amém ou não amém? Então, não decepcionar o rei é olhar para a nossa vida e dizer: meu Deus, quão misericordioso o Senhor tem sido, quão bondoso o Senhor tem sido para comigo. Este homem, ele lançou palavras de maldição. Este homem saciou todo o seu desejo para com o rei. E Davi, ao ouvir o desejo dos seus soldados, ele disse: não, deixa este homem vivo. Agora, eu quero que você vá comigo aí mesmo, neste mesmo capítulo. No capítulo 18, nós estamos aqui lendo o 16, o 17 vai dar continuidade sobre a história do filho de Davi, Absalão. E se nós pegarmos o contexto deste homem, Absalão, nós vamos entender que ele decepcionou o rei. Amém ou não amém? Você sabe disso, que ele decepcionou o rei? Se você não sabe, você abre o teu coração para você guardar isso. Este filho de Davi, ele veio a tirar a vida do seu irmão, irado, porque sua irmã havia sido abusada. Então, ele prepara todo um cenário e tira a vida do seu irmão, enganando ao rei, para saciar a sua ira,
O rei, por muito tempo, manda ele para bem longe, mas o rei lhe concede uma oportunidade, dizendo: não me decepcione, meu filho, venha. E o beija, e ele volta novamente a estar na presença do rei, depois de se rebelar de uma forma ao qual não submeteu o senhorio do seu pai, mas tirou a vida do seu irmão. Mas o rei mesmo assim perdoou e ele veio. E a Bíblia nos diz que ele agora começa de uma forma sorrateira a criar um cenário para usurpar o trono do seu pai. Aí você fala: mas isso é muito grande, eu não tenho essa atitude. Todas as vezes que nós queremos a nossa vontade e não a vontade do rei, nós somos esse Absalão. Porque quando se fala de reinar, se fala de governar, e se eu tenho ele como meu Senhor, que governa a minha vida, e eu não estou sendo conduzido por ele, eu estou sendo esse homem, Absalão. Amém ou não amém? Então esse homem falou assim: eu não quero que o meu pai faça dessa forma, eu vou para o meio da praça e vou dizer para as pessoas: não, eu faria diferente. Foi isso que ele começou a falar. E começou a ganhar o coração daquelas pessoas, porque ele estava com um plano: eu vou ser o rei de Israel. Então, este homem decepcionou o seu pai, o rei. Então Deus, ao nos trazer depois de uma rebeldia, depois de algo que nós fizemos, e nos dá um abraço, um beijo, dizer: você é meu filho, nós temos que olhar para ele e dizer: sim, meu pai, o que é que o Senhor quer com a minha vida? Que eu seja o quê? Um general, um soldado, um levita, um pregador, um adorador, um servo, um ministro? O Senhor quer o quê, meu pai? O que é que o Senhor quer que eu seja? Porque o Senhor veio a me dar essa oportunidade de estar na tua presença novamente. Mas não, ele quis aquilo que Deus não havia dado para ele. Eu quero o trono do meu pai e vou conseguir. Eu quero que você veja aqui os pontos para você entender do que nós estamos falando. Você já era para estar morto, por sua, por minha, por nossa rebeldia, mas o rei nos deu uma chance. Não decepcione. Irmão, se eu for contar para você a minha história, as coisas que eu já fiz, se eu for contar para você as coisas terríveis que eu já cometi, você vai dizer: eu entendo porque ele tenta de alguma forma agradar o rei. Ele tenta de alguma forma lutar contra todos e contra tudo. Não é porque eu recebi, não é porque eu recebi algo material, é porque verdadeiramente ele estava lá e poderia arrancar o meu pescoço. Mas ele me deu uma chance, e eu não posso perder essa chance de estar diante dele, buscando, servindo e dizendo: eis-me aqui, fala que teu servo ouve. Então, irmão, eu sei que você tem uma história, eu tenho uma história, nós temos uma história, e você tem que olhar a bondade de Deus em ter você e não outro na presença dele, e escolher você incapaz para ser alguém que manifesta o reino dele. Não decepcione seu rei. Agora, este jovem que verdadeiramente poderia ser morto por cometer algo, ele recebeu vida do seu pai, do rei. E aqui nós vamos olhar algo que eu quero que você pegue nos dois, que a gente vai entrar em outra pessoa, em outra personagem, mas eu quero que você ouça isso aqui. O exército saiu, 2 Samuel 18, versículo 6. 2 Samuel, onde nós estávamos? 18, 6. O exército saiu ao campo para enfrentar Israel.
que estava sendo liderado por quem? Absalão. E a batalha aconteceu na floresta de Efraim, onde o exército de Israel foi derrotado pelos soldados. Houve grande matança. Houve grande matança. Houve grande matança naquele dia, elevando-se o número de mortos de 20.000. A batalha espalhou-se por toda a região. E naquele dia, eu vou ler de novo. Não houve. Houve grande matança naquele dia, elevando-se o número de mortos a 20.000. A batalha se espalhou por toda a região. E daquele dia, a floresta matou mais do que a espada. Durante a batalha, Absalão, montado em uma mula, encontrou-se com os soldados de Davi. Passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça. E ficou pendurado entre o céu e a mula prosseguiu. Dá para ver o cenário? Cabelão, ficou agarrado e ali agora assim flutuando. Quem é você, filho? Quem é você para se rebelar contra o ungido do Senhor? Amado, você consegue ver o sobrenatural acontecendo em algo simples? Você consegue ver que às vezes a gente pensa que está no controle, que a gente está dominando, que a gente sabe, que a gente vai fazer, vai conquistar, vai avançar, e algo acontece que aquele homem se encontra agora ali, sendo segurado por uma árvore. Um homem que queria vencer aquele que matou gigantes, aquele que matou exército, aquele que matou 100 homens e tirou ali o prepúcio. Você consegue entender? Você consegue entender, irmão Zéias? Você está compreendendo? Você tem que compreender hoje, agora. Porque o que nós ouvimos hoje, irmão, é algo que às vezes você está numa situação que nada... E aí você começa a ter uma vida, aí você, eu quero fazer, eu quero ser, eu vou botar, eu vou acontecer. Aí você estava numa pregação como essa, aí eu não entendi, o que é que Deus está tentando me falar? Possa ser que hoje você não está em uma situação, você está agradando a Deus. Hoje você pode estar em uma situação que você está caminhando com o Rei. E essa palavra está aqui, muitas das vezes você fala assim, eu não estou entendendo, mas Deus está dizendo para você, Deus não está falando para quem não veio. Deus está falando para você, para mim, para nós. Não me decepcione. Você fala, como? Eu estou falando para você não me decepcionar. Porque quando Deus quer ministrar no nosso coração, a gente está pensando que é aqui, mas Deus está dizendo algo específico, que Ele está trazendo para nós algo que aconteceu no passado, para que sirva de exemplo para nós que estamos vivendo os últimos dias, não viemos decepcioná-lo. Então o que é que eu tenho que fazer? E olhar, este homem tinha toda a confiança no seu cavalo, lembra? No seu exército, na estrutura. Mas a missionária Raiane falou aqui, Jeremias, o que ela falou? Você não lembra? Vocês lembram? Vocês lembram? Maldito é o homem que confia. Davi confiava no Senhor. Davi tinha confiança no Senhor. Mas este confiava no exército que ele conseguiu. E às vezes é isso que acontece, que a decepção vem. Porque Deus olha e fala, meu filho, você não tinha ninguém, você não era ninguém. Você não sabia nem entrar, nem sair. Você não sabia nem se movimentar. Agora você quer ditar para mim como você deve viver. Absalão. Quando ele estava na fralda, Davi estava lá, enfrentando gigantes, contente. Agora, porque cresceu, achou que tem o domínio da vida, da morte. E aqui nós estamos vendo que ele ficou pendurado.
preso. Agora, olha comigo, no versículo 4 desse mesmo capítulo. O rei respondeu: farei o que acharem melhor. E o rei ficou junto à porta enquanto os soldados marchavam, saindo em unidade de 100 e de 1000. O rei ordenou a Joabe e Abisai e a Itai, por amor a mim, trate bem o jovem Absalão. Veja, não decepcione o rei. Irmão, a palavra de Deus, ela deve ser ouvida, guardada e aplicada. Decepcionar o rei é trazer sobre nós maldição. É sentença. Por quê? Ele está sendo claro nas suas palavras. Não faça mal. Poupe-o. Tenha misericórdia. Cuide. Permita que ele volte. Ele está sendo claro para nós. Por amor a mim, trate bem o jovem Absalão. E todo o exército ouviu. Todo o exército ouviu. Todo o exército ouviu. Todo o exército ouviu. Quando o rei disse essa ordem sobre Absalão a cada um dos comandantes. O desejo do coração do rei era esse. Mas nós sabemos que um abismo chama outro abismo. O homem não pode de maneira nenhuma tratar o ungido do Senhor da forma como bem entender e achar que vai viver livre, leve e solto. Este jovem, ele achou no direito de pegar todas as mulheres do seu pai, colocar na praça pública e ali ter relação para todos olharem, contemplar. Você acha que Deus vai poupar? Às vezes você vai ter um sentimento por alguém. Oh, Deus, tem misericórdia. Oh, Deus, oh, Deus, eu terei misericórdia. Lembra que ele falou para Moisés? De quem me compraste tem misericórdia, Moisés? Lembra que ele falou para Eli? Lembra que ele falou para Eli? Eu honrarei os que me honrarem, mas os que me desprezarem, eu desprezarei. Então aqui, o desejo do coração do rei Davi era que ele ficasse vivo. Mas eu disse aqui, não decepcione o rei. Você já era para estar morto, mas a sua rebeldia contra o rei. Você já era para estar morto por sua rebeldia, mas o rei lhe deu uma chance. E ele não quis abraçar a chance que recebeu. E agora quando nós chegamos aqui no 10, depois que ele está lá pendurado, o homem ouviu, Absalão está lá preso, segurado na árvore lá. O homem viu e chamou a Joabe. Acabei de ver Absalão pendurado numa grande árvore. Você viu? Perguntou Joabe ao homem. E por que não o matou ali mesmo? Porque ele ouviu o que o rei havia falado. Todo o exército ouviu e também os comandantes. E Joabe foi dizendo isso para ele. Por que você não matou logo ele? Eu teria dado a você 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas ele entendeu, eu não posso decepcionar o meu rei. Eu não posso frustrar o meu rei. Eu não posso trazer o coração do meu rei, ainda que ele merecesse. Mas o homem respondeu, mesmo que fosse mesmo que fosse pesadas e colocada em minhas mãos 1000 peças de prata,
eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Ouvimos o rei ordenar a ti, Abisai e a Atai: proteja por amor a mim o jovem Absalão. Por outro lado, se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei ficaria sabendo, pois não se pode esconder. Tá vendo? Não se pode esconder, irmão. Ainda que nós pensamos que podemos, não podemos esconder nada dele, e tu mesmo ficarias contra mim. E Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Então pegou 3 dardos e com ele transpassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo na árvore. Então, este homem chamado Joabe, ele decepcionou o rei. Amém ou não amém? Amado, porque para os olhos do tolo, para os olhos do insensato, o caminho dele é um caminho perfeito, legal. Gostei do que eu fiz, está dando bom, está dando certo, vai dar tudo correto, está indo bem. Mas o sábio, ele ouve os conselhos. E ouvir o conselho, às vezes, pode evitar muita coisa na nossa vida no amanhã. Que nós, na humildade, podemos abraçar o que está sendo expressado hoje. Não decepcione o rei. Amado, eu quero que você entenda que essa palavra não é para você somente, é para você, para mim, para nós. Deus, ele vê o começo, o fim. Você, eu, nós sabemos que o rei nos escolheu, o rei nos poupou, e essa palavra é para nós guardar no coração. Olhando para a vida destes homens, que teve a oportunidade de honrar, mas preferiu afrontar o rei. Quem foi Joabe? Joabe foi aquele que, ouvindo o rei Davi fazer uma aliança com o general, que era general do exército do filho de Saul, chamado Abner. Ao se aproximar, Abner falou: Davi, eu reconheço que você vai reinar e nós lá está perdido. O filho de Saul não sabe, não é concreto. Tu é rei de excelência. Tu vai reinar, tu vai governar, eu quero andar contigo aí. Podemos fazer um acordo logo, logo? E aquele homem veio, pegou na mão de Davi e falou: tá bom. E Davi liberou ele. A Bíblia não diz que esse Joabe, vendo esse cenário, foi atrás do general que era do exército lá do filho de Saul e o matou, irmão. Este homem, ele estava querendo viver já conforme o coração dele. Ele não recebeu a ordem do rei, ele não recebeu: vá, aproveita a oportunidade, mate-o. Ele não ouviu isso do seu rei, mas ele achou conveniente fazer aquilo que o seu sentimento gritava. A Bíblia nos diz que Davi já ficou meio assim com ele, mas poupou, eu penso, porque decepcionou o rei. Ele aumenta mais ainda esse Joabe aqui. Davi já querendo colocar outro no lugar dele, Abisai. Ele olha assim: esse cidadão quer tomar meu lugar? Davi já estava querendo colocar. Ele chama esse rapaz, se não me engano, acho que é primo dele. E quando se aproxima, ele fala: meu amigo, vai tudo bem? Um amigo, o futuro general que assumiu o lugar dele. Quando vai se aproximar para dar um beijo nele, ele pega a lã, pega um punhal e aqui, que vai bem aqui para você,
e mata o futuro general de Davi. E agora, nós estamos vendo aqui. Ele já era para estar morto. Matou Abner, que não era para ser morto, porque o rei mandou, vai embora, voltou. O rei não matou, é para estar vivo. Não achou que estava pouco? Matou o futuro general que Davi já ia colocar. E ele estava achando que estava tudo conforme. Eu estou fazendo o que eu quero. Eu sou forte, eu tenho arma, eu sou valente, eu sou general. E aí, agora ouviu do rei dizer: não faça isso. Não tire a vida do meu filho por amor a mim. Todos vocês, não toque no menino. E aqui, ele se levanta e mata o rei. Este homem, ele decepcionou o rei, igreja? Qual é o futuro daqueles que decepcionam o rei? Nós estamos vendo na palavra, porque irmão, só existe para nós, eu quero que você entenda isso, só existe para nós uma coisa: quando eu aprendo com os erros, eu não preciso ficar sabendo sobre os acertos, não. Por quê? Porque eu não vou cometer os erros, logo os acertos, as bênçãos vão chegar na minha vida. Então o importante não é te ensinar a você conquistar, a prosperar, a ter. É nós olharmos para a vida daqueles que decepcionaram, daqueles que erraram. Automaticamente você não fazendo, você já vai ser abençoado. Você já vai ser próspero, você já vai conquistar. A intenção de nós estarmos aqui é aprender com a palavra que Deus deixou dos erros daqueles que cometeram e sofreram a consequência. E nós olhando e dizer: epa, eu sei que eu vou viver as bênçãos do Senhor. Por quê? Porque eu não vou decepcionar o meu rei. Porque eu aprendi na palavra ali, na igreja, o futuro daqueles que decepcionaram o rei. Então abra a tua Bíblia correndo para nós em 1 Reis capítulo 2. Aleluia. Glória a Deus. No capítulo 2, Davi velhinho, Salomão ia reinar, e ali seu irmão aparece para dizer que ele que ia reinar. Ele se levantou tentando, mas encontra apoio, sabem quem? O irmão de Davi, o irmão de Salomão, chamado Adonias. Acha apoio em quem? Em Joabe. Só que o rei estava velhinho, o rei Davi, e disse: olha, eu vou te contar, existem pessoas que me decepcionaram, e essas pessoas que me decepcionaram eu coloco diante de você como um juiz, para trazer sobre eles consequência daquilo que eles cometeram. Veja que decepcionar o rei, o tempo não apaga, irmão. O rei Davi estava velhinho, mas Davi deixou para o seu filho Salomão: olha que estes homens vieram fazer. Aí nós vamos correndo aqui, para nós ganharmos tempo. No 5, 2 Reis, 1 Reis, capítulo 2, versículo 5. O rei Davi, velhinho, entregando agora a missão para Salomão, ele vai dar suas instruções. Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruá, me fez. O que fez com os 2 comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeté. Ele os matou, derramando sangue em tempo de paz. Agiu como se estivesse em guerra, e com aquele sangue manchou o seu cinto e a sua sandália. Proceda com sabedoria que você tem, e não deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. A consequência, irmão, o rei estava dizendo: ele me decepcionou, não deixa que ele desça em paz, porque ele tirou sangue de inocente em tempo de paz. Ele procurou guerra, ele procurou matar quem eu não mandei matar. Agora nós vamos aqui rapidamente aqui no capítulo 28, aí mesmo, quando a notícia chegou a Joabe. Que notícia? Que Salomão agora era o rei, e que seu irmão queria tomar a mulher que pertencia a Davi, que era uma jovem que esquentava Davi. O irmão foi até a sua mãe, a mãe de Salomão, e pediu: me dê, para demonstrar fraqueza a Salomão, dizer: você é fraco.
Até a mulher que era para ser sua, eu estou pegando agora. Aí Salomão falou assim: vou matar esse cidadão agora, que era o irmão dele, Adonias, que queria tomar o trono. E Abner foi aquele que apoiou, aquele que estava querendo tomar também junto com ele. Aí Abner ficou sabendo disso, que Salomão falou assim: vou matar meu irmão agora. Quando a notícia chegou a Joabe, Joabe ficou sabendo. Quando a notícia chegou a Joabe, que havia conspirado com Adonias, tá vendo? Ainda que não com Salomão, ele não conspirou com Salomão, se uniu com Salomão para tomar o trono, mas com Abner sim. Ele fugiu para a tenda do Senhor e agarrou-se às pontas do altar, e foi dito ao rei Salomão que Joabe havia fugido na tenda do Senhor, estava ao lado do altar. Então Salomão ordenou a Benaia, filho de Joada: vá matá-lo. Então Benaia entrou na tenda do Senhor e disse a Joabe: o rei lhe ordenou que saia. Não, respondeu ele, vou morrer aqui. Benaia relatou ao rei a resposta de Joabe. Então o rei ordenou a Benaia: faça o que ele diz. O que é que ele disse? Vou morrer aqui. Faça o que ele diz. E matou e o sepultou. E assim você mate-o e o sepulte. E assim você tirará de mim e da minha família a culpa do sangue inocente que Joabe derramou. Olha para cá. Você consegue entender a profundidade do que aconteceu aqui? Não adianta procurar a presença de Deus, dizendo agora eu vou me esconder lá na tenda do Senhor, vou ficar lá, que Deus vai ter misericórdia, que Deus vai me poupar, que Deus vai me livrar, que os homens vão ver que eu estou guardado, protegido ali no lugar sagrado. Foi isso que ele tentou, se camuflar. Não adianta se camuflar quando você teve a oportunidade de honrar o rei e você fez aquilo que o seu coração gritava, você fez aquilo que as suas emoções desejavam, você fez tudo aquilo que, eu estou satisfeito nas minhas decisões. Agora ele foi para a tenda, foi buscar a presença de Deus, querer de Deus proteção, mas ele encontrou um rei que tinha uma sentença: não deixe que ele desça em paz a sepultura, porque ele me desonrou o meu reino, desonrou a minha casa, desonrou a minha palavra. Abner morreu no lugar que ele poderia sentir seguro. Mas Salomão disse assim: bendito seja o Senhor, porque eu cumpri o propósito. Agora nós, irmão, vamos finalizar para nós irmos para nossa casa. Eu creio em Deus que você está entendendo. Amém ou não amém? Amado, essa palavra é uma espada que é para o nosso coração. E quando eu estou aqui ministrando, Deus ele vai requerer muito mais de mim. A Bíblia fala que aos mestres eles serão cobrados mais. Porque eu estou falando com temor essa palavra ao nosso coração, pedindo Deus força. E quando eu entro nesse lugar, pedindo me dá teu Espírito Santo, porque Ele me dá o entendimento do que Ele está mostrando para mim. E eu posso ver pela fé o que Ele está tentando me colocar em um lugar grande, poderoso. E eu querer tomar decisão segundo o meu coração. Ele está dizendo para mim: filho, cuidado, não me decepcione, porque eu sei de onde eu te tirei, tá? Tu sabe que ninguém confiava em ti. Todos te deixaram, todos te decepcionaram, todos te trataram com indiferença, todos fizeram o que bem quis, mas eu estava contigo. Por isso, meu filho, estou falando para você, não me decepcione. É para mim, irmão. Se você está nesse ambiente, você pode dizer também: é para mim, Senhor, porque eu não estou vendo, mas eu creio que o Senhor está fazendo algo grande lá na frente, me querendo colocar no lugar de excelência, no lugar de honra, no lugar onde outros vão dizer como é que ele chegou, e naquele lugar eu dizer assim: foi o meu Deus, e eu não vou decepcioná-lo. Entenda o que Deus está ministrando ao nosso coração, para nós sairmos daqui renovados pela palavra dele ao nosso espírito. Por isso nós finalizamos aqui dessa forma, para nós concluir a mensagem. 41. Eu não vou falar para você a parte, mas está aqui escrito que Davi também fala lembra de Semeei,
Semei, este homem, ele me falou mal, esse homem blasfemou, esse homem jogou pedra, esse homem fez tanta coisa. Olha, presta atenção nele também, tá? Por favor, meu filho. Davi falando para Salomão. Agora nós vamos chegar aqui no 41. Quando Salomão soube que Semei tinha ido a Gate e voltado a Jerusalém, mandou chamá-lo e lhe perguntou: eu não fiz você jurar pelo Senhor e não me adverti? No dia em que for para qualquer outro lugar, esteja certo de que você morrerá? Ele está dizendo para Semei. E você me respondeu: esta ordem foi boa, eu obedecerei. Por que não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu a ordem que eu lhe dei? E acrescentou: no seu coração você sabe quando você prejudicou meu pai Davi. Agora o Senhor faz recair sua maldade sobre a sua cabeça. Agora o Senhor faz recair sua maldade sobre a sua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será estabelecido perante o Senhor para sempre. Versículo 44 do 2. Então o rei deu ordem a Benaia, filho de Joada. Este atacou Semei e o matou. Assim o reino ficou bem estabelecido nas mãos de Salomão. Este homem teve a oportunidade de honrar o rei. Recebeu do rei a oportunidade de viver. O rei só deu uma palavra para ele: não saia, não faça, não vá aonde eu, o seu rei, não ordenei você ir. Tá bom? Enquanto você estiver debaixo da minha obediência, não me decepcione, meu filho. Obedeça, porque você já era para estar morto. Tanto você, quanto muitos. Mas eu vou te dar a oportunidade. Não me decepcione. Mas ele quis buscar a jumenta, quis buscar não sei o que, quis fazer o que bem queria. E quando o rei voltou, falou: não falei para você não sair? Você lembra o que você fez com meu pai? Então você decepcionou meu pai, decepcionou a mim. Certamente você também vai morrer, porque não quis honrar minha palavra. Se coloque de pé, irmão, em nome de Jesus.